Glória a Deus. Nesta quinta-feira de hoje, a palavra se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. O sacerdote Eli era quem passava a mensagem de Deus para o povo. Então, Deus falava com o sacerdote e o sacerdote transmitia a palavra para o povo. Samuel, uma criança gerada e uma criança entregue aos braços do Senhor, agora está ali morando com o sacerdote Eli. E o sacerdote estava instruindo aquela criança, estava orientando, estava ensinando como que era servir o Senhor naquele lugar. E essa criança que agora não está mais com os seus pais, não mora com a sua família, mora com o sacerdote Eli e com os seus filhos. E o tempo vai passando e ele vai aprendendo e vai tendo suas próprias experiências. Mas como Deus sempre tem coisas novas, Deus falou com Samuel. Ele ainda não tinha falado com Samuel, porém Deus via e Deus conhece Samuel. Agora, neste momento, Deus não veio falar, foi com o sacerdote Eli. Deus veio falar, foi com Samuel, um adolescente, uma criança. E quando Deus vem falar com essa criança e deixa de falar neste momento com o sacerdote Eli, aqui tem algo especial, aqui tem algo diferente. Por que agora não fala com o sacerdote Eli e veio falar com uma criança que nunca tinha falado? E como que essa criança iria entender? Deus é tão bom na minha e na tua vida que ele nos ensina e que tudo que vem dele não traz confusão na nossa vida. Samuel, orientado pelo sacerdote, ele entendeu neste momento que não era qualquer voz, mas a voz de Deus. E falou com Deus: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E ali o Senhor passou o recado para Samuel, revelou coisas tremendas para aquela criança, coisa que, quem sabe, eu não tenho estrutura para ouvir, e quem sabe você também, mulher, não tem estrutura para ouvir. Mas aquela criança estava sendo preparada, aquela criança foi escolhida e tinha estrutura que talvez eu e você não tenha. Que estrutura, Rosmar? Talvez a estrutura emocional, talvez como foi orientado, como estava sendo orientado, como estava a cabeça daquela criança. Então, tudo isso o Senhor vê. E neste momento, o Senhor não falou com o sacerdote Eli e veio falar com Samuel. Samuel ouviu tudo que Deus tinha para falar. E quando ele ouviu, ele guardou. O sacerdote Eli veio ao encontro de Samuel e perguntou o que Deus tinha falado para aquela criança. Aquela criança, como era uma criança submissa, como era uma criança submissa ao seu líder maior, ao chefe, como era uma criança que estava morando com o sacerdote Eli, sabia que o sacerdote era maior do que ele, falou para o sacerdote Eli o que Deus tinha falado. Mas eu creio que Samuel não saiu falando, eu tenho certeza que Samuel não saiu espalhando de qualquer jeito essa mensagem. Pois a mensagem do Senhor que vem ao meu e ao teu encontro é como tesouro escondido. Tesouro escondido não é qualquer olhos que enxerga. Tesouro escondido não é qualquer visão que alcança. E agora essa mensagem alcançou a esta criança, Samuel. E essa criança, com toda a sua estrutura, que eu olho para ela e me sinto assim, agradecida,
Pois uma criança tem uma estrutura como essa de ouvir uma mensagem tão poderosa e uma mensagem tão forte como essa, Samuel teve o privilégio de ouvir e foi preparado para ouvir. E quando ele ouve, ele entende que é a voz de Deus. E falou para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli entendeu e sabia que era Deus que estava falando. O que eu tenho para falar para mim e para você é o que Deus tem para falar contigo, mulher. Quantas das vezes Deus fala contigo, Deus fala comigo, e eu e você abrimos a nossa boca grande para quem não deveria abrir. Eu e você contamos para quem não deveria contar. Quantas mulheres estão deixando de receber a bênção, deixando que as coisas cumprem, impedindo que as coisas cumprem na sua vida, pois a sua boca é grande. O que Deus revela para mim e para você não é para qualquer um que ele revela, pois a sua palavra é um tesouro escondido, não é qualquer um que acha. A sua palavra é um tesouro aonde poucos passam e conseguem ver que ali está o tesouro. Mulher, tudo que Deus revelar para você, se for para você falar, sim, fala, mas se não for para você falar, faça como Samuel. Conte só para quem é maior e conte somente para o sacerdote, não espalhe para qualquer um. Pois no tempo certo irá acontecer, na hora certa irá acontecer tudo que o Senhor falou. Eu e você precisamos ter experiência com Deus e aprender com essa criança e saber que não é qualquer um que encontra tesouros escondidos. Tesouro escondido é a palavra do Senhor que vem ao nosso encontro.